Salve, meus queridos, tudo em paz? Nesse canal você vai encontrar muito conteúdo para te ajudar a viver de forma abundante e ainda ter dinheiro no final do mês para conquistar os teus sonhos, ampliar a tua visão de futuro e viver intensamente o propósito que Deus colocou no seu coração. Eu sou o Cadu Bacelar, planejador financeiro. Você está aqui na minha casa e hoje por um motivo muito especial. A gente começa agora uma nova série de vídeos, falando sobre as leis que mudam tudo na sua vida. Então você já pode colocar no seu calendário aí, na sua agendinha, que toda terça-feira, 13h, vai sair um vídeo novo. Acredito que vão ser 12 episódios, alguma coisa parecido com isso. Então a gente vai estar por 3 meses conversando sobre essas leis. Então, a partir de agora está aberto o primeiro episódio das leis que mudam tudo na sua vida. E aí você pode estar me perguntando, mas Cadu, o que são? Que leis são essas, Como assim? Me explica melhor. É algo jurídico aí que eu vou ter que buscar? Não, não é isso. Eu falo sobre as leis universais do dinheiro. Princípios que foram criados por Deus e que regem como o dinheiro circula, como o patrimônio é conquistado. Princípios que nos dão sabedoria para lidar da forma correta com bens, patrimônio, dinheiro e riquezas. Conhecer esses princípios te faz, obviamente colocar em prática, te faz colher frutos e resultados. Não conhecer esses princípios e negligenciá-los e quebrá-los, não colocá-los em prática, também vai te fazer colher frutos. Independente de você conhecer ou não, esses princípios estão aí. E um exemplo que eu quero te passar sobre isso, para que fique mais claro o funcionamento dessas leis universais do dinheiro, é a própria lei da gravidade. Olha só, não interessa se você conhece ou não conhece os princípios físicos que normatizam, que explicam a lei da gravidade. Não interessa se você sabe que a aceleração da gravidade é 9,8 metros por segundo ao quadrado. Não interessa se você sabe ou não disso. Fato é que, sabendo ou não, você está sujeito a isso. Não é porque você desconhece que você vai sair flutuando por aí, porque corpos de maior massa estão atraindo esses corpos de menor massa. Então, a Terra, que tem uma massa muito maior do que a nossa, nos atrai para ela. Força da gravidade, lei da gravidade. Independente de você conhecer, independente de você descrevê-la, ter estudado ela, fato é que ela atinge diretamente a sua vida. Assim como acontece com a lei da gravidade, acontecem com inúmeras outras leis e inúmeros outros princípios que foram criados por Deus para regulamentar como as coisas acontecem. Dentro da área de finanças existem uma série de princípios. Eu não sei se você já sabe disso ou já percebeu, mas a Bíblia está repleta de ensinamentos sobre finanças, mas é muito mesmo. Existem bem mais versículos que falam sobre finanças, patrimônio, riquezas e coisas desse tipo do que versículos que tratam especificamente sobre fé, salvação ou oração. E aí é óbvio que não é uma questão de ser mais ou menos importante. Eu costumo dizer que Deus sabe que o dinheiro ele tem a capacidade de escravizar. Se nós formos lá para Mateus, inclusive, tem uma ressalva forte sobre isso, dizendo que é impossível o seu coração servir a dois senhores, Não é que o dinheiro é a raiz de todos os problemas, não é a questão do dinheiro em si. O dinheiro não tem poder, mas o poder que nós atribuímos, que nós damos a ele, aí sim, colocá-lo numa posição que não pertence a ele em nosso coração, na nossa vida, na nossa mente, aí sim pode te trazer grandes consequências, Grandes problemas. E aí você pode estar me perguntando, Cadu, mas como você chegou nessa conclusão? Nesse processo de me libertar e de corrigir essas falhas e de ter uma vida diferente, eu li incontáveis livros, de verdade, eu já perdi a conta, Eu tenho aqui meia dúzia de livros aqui de decoração para os vídeos, mas assim, ali tem caixas e caixas, armários e armários de livros e mais livros, Perdi a conta de quantos cursos eu fiz, sejam eles específicos para finanças cristãs, sejam eles para finanças que não sejam cristãs, treinamentos, processos de coaching. Então foi uma infinidade de conteúdos e de seminários, palestras,
com pessoas do Brasil, pessoas de fora do Brasil, online, presencial, seminários, enfim. Se imaginar de conteúdo dessa área de finanças eu já vi. Mas por ser cristão e por ter contato com a Bíblia, eu comecei a notar que existiam pontos em comum entre todos esses treinamentos e conteúdos e princípios bíblicos. E aí eu comecei a ter contato também com alguns materiais cristãos muito bons que faziam algumas coletâneas de versículos e tudo mais. Inclusive, eu lembrei aqui, tem um que eu acho que está aqui. Esse aqui, ó. Ó, por exemplo, esse aqui, ó, Howard Dalton, tá? É um autor que fala muito sobre família e finanças. Esse livro, A Fonte da Verdadeira Riqueza, tem 2.350 versículos sobre finanças, né? Então você vai pegando aqui e vai lendo todos... o livro é só versículo, tá? Ele não tem nenhum tipo de explicação. Então tudo isso aqui são apenas versículos. Ele só coloca, por exemplo, as escrituras, pessoas piedosas, pessoas inexperientes, exemplo de testar a honestidade das pessoas. Por que Deus exige honestidade absoluta? Tem só os tópicos e aí ele vai colocando vários versículos. Então eu comecei a pegar conteúdos como esse e a linkar isso com essa infinidade de treinamentos e seminários. Então daí eu comecei a ver que existem pontos em comum e princípios em comum entre pessoas de sucesso. Eu li várias biografias e eu percebia que mesmo pessoas que não eram cristãs, elas seguiam muitos desses princípios. Se você pegar, por exemplo, o princípio da generosidade, o princípio da doação, de servir e de impactar a vida de outras pessoas, né? Vamos pegar esse princípio da generosidade. É muito comum você ouvir desses multimilionários com atividades filantrópicas. Independente de serem cristãos, independente da motivação, eles aplicam o princípio, porque eles perceberam, seja empiricamente ou seja por meio de estudos sociais e coisas desse tipo, que esses princípios, eles de fato têm impacto na vida das pessoas. Como que eu cheguei até aqui? Primeiro, pela minha própria experiência de vida, então as dores e as cicatrizes e os erros e pecados cometidos que foram começando a serem transformados, eu comecei a ver a minha realidade ser transformada à medida que eu entendia e aplicava esses princípios. Comecei a perceber que grande parte dos problemas que eu tinha e que eu tive no passado foram resultados de quebras de princípios, que várias oportunidades que foram perdidas foram resultados de não ter prestado atenção a esses princípios. Então, essa minha experiência pessoal ela foi importante, mas além da minha experiência pessoal, eu comecei a ver a experiência em biografias de pessoas de muito sucesso financeiro e comecei a perceber que, independente de serem cristãs ou não, à medida que elas aplicavam esses princípios, elas tinham resultados melhores nas finanças. E aí eu lembro daquele versículo que nos diz que a chuva vem para cristãos e não cristãos, para ímpios e salvos. A questão aqui não se trata de salvação, não se trata de eternidade, mas se trata dos princípios que Deus criou para reger como as coisas funcionam. O próprio histórico do Velho Testamento nos mostra muito desses princípios, como, por exemplo, a economia se move em ciclos. Essa é uma lei universal do dinheiro. Existem períodos e movimentos de alta, e aí quando a gente traduz isso para a realidade local, nossa, econômica, desse tempo que nós vivemos, existem momentos onde a taxa de juros Selic está lá em cima, existem ciclos em que a taxa Selic está aqui embaixo. Ciclos de crescimento econômico, ciclos de declínio econômico. Se você consegue perceber esse princípio e tomar posse e usar ele a teu favor, você multiplica o teu patrimônio. Então, leis como generosidade, honestidade, diligência, né, são princípios que são exigidos de que a gente siga. E não precisa você pedir uma revelação especial de Deus, não é uma revelação. É só você ler a Bíblia, porque todos eles estão lá. Inclusive em várias passagens, inclusive com várias aplicações práticas e exemplos e parábolas e ensinamentos, os mais diversos possíveis. Eu já falei para vocês que eu carrego na pele, né, as cicatrizes de muitos erros e de muitas falhas, de muitos pecados nessa área de finanças.
E um em especial me veio à memória agora, eu lembrei agora, que tem tudo a ver com o que a gente vai conversar nessa série sobre leis que mudam tudo nas nossas vidas. Eu era sócio de uma empresa com um amigo muito querido, uma pessoa cristã, um amigo querido, né, uma pessoa correta, que procurava realmente fazer as coisas da forma correta, que procurava crescer e tudo mais. E dentro dessa jornada, né, em um determinado momento eu entendi que eu estava ali pela proposta e não por um propósito, não por uma direção de Deus, e decidi sair da empresa. Nessa época a empresa estava no 0 a 0, não era uma empresa super lucrativa, mas também não era uma empresa que estava em dificuldades, né? Todas as contas pagas, com dinheiro no caixa, né? Com um cliente fixo, a economia ia bem e tudo mais. Então, assim, nessa época um amigo era muito querido, eu inclusive não tive negociação de venda ou coisa do tipo. Eu simplesmente falei, olha, mano, eu tô saindo da empresa, eu estava de mudança para uma outra cidade e tudo mais. E na época a gente tinha um contrato com a Caixa Econômica Federal e eu sair de fato do contrato social causaria um problema grande para a empresa, né? Seria uma burocracia muito grande e tudo mais. E aí ele pediu, não, Cadu, fica na empresa e tudo, você sabe que aqui as coisas estão todas organizadas, não tem nenhuma dívida, a gente não tem empréstimos, problemas e tudo mais. Vai dar muita dor de cabeça para a gente fazer, né, um novo cadastro lá na Caixa e tal, e tal, e tal. E tudo bem, eu fico na empresa por um tempo e depois eu saio. E nessa, passou 1 mês, 2, 6 meses, 1 ano, eu já morava numa outra cidade, né, até que um belo dia eu saí da empresa, né, acabou dando certo, eu saí da empresa. Mas, apesar desse meu amigo ser uma pessoa muito bem intencionada e de querer acertar e de ser um cristão, as coisas já não iam tão bem. Inclusive, foi uma época ali nos anos de 2015, né, onde o Brasil passou por um momento muito difícil, né? Foram 2 anos seguidos de queda, né, no crescimento, enfim, crescimento negativo. Então foi um período de recessão, acho que vocês lembram aí mais ou menos dessa época. Foi ali na época que inclusive a presidente Dilma foi impeachmentada. Então assim, era um momento muito difícil no país como um todo. E para esse meu amigo e para essa empresa não foi diferente, né? As coisas estavam bem difíceis lá para ele, apesar de todo o empenho e de fazer as coisas da forma correta. E o que acabou acontecendo? Uma funcionária entrou na justiça contra a empresa, alegando que tinham mais direitos e tudo mais. Essa funcionária, quando foi contratada, eu já nem era mais sócio da empresa. Eu já não estava mais no contrato social. Mas pelo histórico, a justiça entendeu que eu era corresponsável por essa funcionária. E aí o que aconteceu? A justiça, né, porque se tem uma coisa que funciona no Brasil é a justiça trabalhista, a justiça condenou a empresa, executou a condenação, procurou dinheiro na conta da empresa, a empresa estava em dificuldade, não tinha dinheiro. Procurou o dinheiro na conta do sócio atual da empresa, que era o meu amigo, a empresa estava em dificuldade, meu amigo em dificuldade, não tinha dinheiro. E aí a justiça procurou o dinheiro na minha conta. E eu simplesmente, de um dia para o outro, acordei com um rombo de milhares de reais na minha conta. Dormi com a tranquilidade de que as coisas estavam pagas e tudo mais, e acordei com a conta zerada. Acordei com a minha conta pessoa física zerada e ainda tiraram uma parte do saldo da minha conta de investimento. Felizmente, apesar de ter sido um momento muito difícil, porque ainda era um momento onde eu estava reestruturando, mas felizmente eu já tinha me livrado de boa parte das dívidas de mais longo prazo, né? De parcelas e tudo mais, as coisas já estavam mais nos eixos. Mas foi um grande baque que eu tive. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque depois que tudo isso aconteceu, eu me deparei com um texto que provavelmente eu já tinha lido várias vezes, mas que eu li com outro olhar.
ele está em Provérbios, no capítulo 22. E Provérbios é um livro riquíssimo de leis universais do dinheiro. Mas olha só o que a Bíblia nos diz em Provérbios 22, vou ler os versículos 26 e 27. Não aceite ser fiador de ninguém. Ponto. Então, o versículo 26, ele já é absolutamente claro. Não aceite ser fiador de ninguém. Versículo 27. Por quê? Se você não puder pagar a dívida, levarão embora até a sua cama. Quando você se torna fiador de alguém, você quebra um princípio bíblico. Você desobedece e passa por cima de uma orientação clara e direta que nós temos para a forma de gerenciar os bens, riquezas e o dinheiro que Deus nos deu. No momento que eu quebrei esse princípio, eu abri uma legalidade, eu abri uma brecha para que as minhas finanças fossem atacadas. E esse caso que eu contei, ele foi um caso. Eu tive vários casos, vários problemas relacionados à fiança. E aí, quando eu fui no processo de crescimento e de autoconhecimento, eu comecei a perceber que eu tinha ali lacunas emocionais, então dificuldade de dizer não, querer a aprovação dessas pessoas. De alguma forma, colocar a aprovação dessas pessoas na frente da aprovação do próprio Deus. Uma vez que eu escolho quebrar um princípio que Deus me deu, em detrimento de não dizer não para uma pessoa. Na época, eu fiz por ignorância, né? Eu errei e pequei por falta de conhecimento, pereci por falta de conhecimento. Tive um impacto financeiro gigantesco e que eu tinha uma escolha, né? Ou eu perdia o dinheiro e cometia mais uma falha de romper o relacionamento com um amigo querido, com um irmão em Cristo, ou eu aceitava a perda, pedia perdão por ter sido negligente com um princípio que Deus nos ensina, com uma das leis universais do dinheiro, e restaurava e mantinha o relacionamento com meu irmão. Então foi muito difícil chegar e dizer assim, cara, vamos para frente, vai dar tudo certo, né? Você não me deve nada. Então, essa é a postura correta. E a partir dessas mudanças, de conhecer essas leis e colocá-las em prática, eu comecei a ver transformações na minha vida financeira. Não ser fiador é um exemplo, mas associado a essa lei você tem várias leis, como ser honesto, honestidade absoluta é uma lei que o Senhor nos dá. Ser generoso é uma lei que o Senhor nos dá. Descanso é uma lei que o Senhor nos dá. A economia se move em ciclos, é uma lei que o Senhor nos dá. Todas essas são exemplos de leis universais do dinheiro. Diligência é uma lei que o Senhor nos dá. Buscar conselhos de pessoas sábias, outra lei que o Senhor nos dá. Então, quando a gente entende esses exemplos e as demais leis universais do dinheiro, a gente consegue levar as nossas finanças para o próximo patamar. Seguramente, uma vida abundante passa por considerar essas leis universais do dinheiro. Talvez você ainda não esteja tão convencido de que a Bíblia tem tantos ensinos sobre dinheiro, sobre bens e riquezas. É possível que passe pela sua cabeça algo do tipo, não, Deus não está preocupado com quanto dinheiro eu tenho. Deus está preocupado com o meu coração. Eu vou te dizer que você está certo e errado, tá? Você está certo ao afirmar que Deus se preocupa com o seu coração. Isso não tem nenhuma sombra de dúvidas. Mas você está errado ao pressupor que o dinheiro não tem a ver com o seu coração. Deus sabe que o dinheiro facilmente se torna senhor e assume uma posição na vida, na nossa vida, que pertence a Ele. Um trono que pertence a Deus no nosso coração pode facilmente ser substituído pelo Senhor dinheiro. E é por isso que um texto que para mim é muito forte, faz parte da minha jornada, que é lá em Mateus 6, que ele fala que é impossível servir a estes dois senhores, né? A Deus e ao dinheiro, a mamon, né? Como é citado em algumas traduções. Ele não fala que é improvável, ele não fala que é muito difícil, ele fala que é impossível.
Então o ponto aqui é que essas leis elas não foram criadas para que você fique multimilionário e tenha uma vida de grandes luxos, né? A questão é que essas leis foram criadas para guardar o seu coração. E ao guardar o seu coração, ela gera frutos também na sua vida, gerando uma vida abundante, gerando uma vida em paz, gerando uma vida equilibrada, gerando uma vida que não é pressionada pelas dívidas, que tem conquistas importantes que são alcançadas, que traz segurança, que traz não a segurança no dinheiro, mas a segurança na provisão do próprio Deus. E aí você pode seguir e me perguntar, ok, Cadu, eu entendi o que são essas leis, mas aonde é que as pessoas mais erram ao praticar essas leis, né? Eu diria que nem é ao praticar, mas ao negligenciar. As pessoas erram muito em duas vertentes. Primeiro, por não conhecer. E aqui a gente está falando de se dedicar para o estudo, porque não é uma revelação mega especial e diferente. São princípios que estão ali na palavra. São princípios, são leis criadas por Deus e dadas abertamente para todos nós. Então, se tem um erro comum que eu vejo, são pessoas que não conhecem as leis. Não é que elas quebram as leis depois de conhecê-las, é que elas nem conhecem e acabam negligenciando e falhando e errando por falta desse conhecimento. Tá, Cadu, entendi que eu não posso desprezá-las. Mas como é que você organiza isso? Como é que eu enxergo essas leis na vida, na prática, na vida no dia a dia? Olha só, eu separo as leis em dois grandes grupos. Um primeiro grupo eu chamo de leis universais do dinheiro de identidade. Diz respeito àquilo que nós devemos ser. Princípios e características do próprio Deus que são impressas nas nossas vidas. E que por vezes, por nós estarmos desfocados e desconectados com Deus, a gente vai perdendo essa identidade. Ela existe, ela está lá dentro do seu coração, dentro da sua mente, dentro da sua vida. Como se fosse um diamante que está ali dentro. Mas às vezes tem tanta pedra e tanta areia ao redor que você não vê o brilho dessas leis que Deus imprimiu. São características, fagulhas de Deus, digamos assim, características do próprio Deus que estão impressas em nós, como imagem e semelhança dele. Alguns exemplos dessas leis universais que estão relacionadas à nossa identidade são, por exemplo, ser grato. Gratidão não é algo que se faz, é algo que se é. Eu sou grato. E por ser grato, eu faço tais coisas. Mas a gratidão é uma característica intrínseca, é uma fagulha do próprio Deus que está em nós. Ser diligente. Eu sou diligente e por isso eu faço papapá, papapá, papapá. Então, a diligência é uma característica que está em nós. Ser íntegro é uma outra característica que está em nós. Eu sou íntegro, por isso eu me comporto assim, assim, assim. Então não é algo que eu faço, é algo que eu sou. Agora existe um outro grupo de leis universais do dinheiro que estão relacionados àquilo que nós fazemos, a atitudes que precisam ser tomadas. Uma vez que a minha identidade está sendo fortalecida, eu acabo tomando algumas atitudes que são importantes. Por exemplo, fazer planejamento. Eu não sou o planejamento, eu faço, é algo que eu executo. Nós temos N versículos na Bíblia ressaltando a importância de que você faça planejamentos antes de agir. Uma outra lei universal do dinheiro desse grupo de ações é você aproveitar ciclos econômicos. A economia se move em ciclos. É algo que você faz, você observa isso, observa os princípios, observa onde a Bíblia nos ensina e coloca isso em prática. Uma outra característica, uma outra lei universal do dinheiro desse grupo de ações é descansar. Você não é o descanso, mas você pratica o descanso. Nós temos como princípio bíblico a importância do descanso e tantas outras leis universais desse grupo de ações. Entendendo todos esses conceitos, você pode estar se perguntando agora, tá, mas por onde eu começo? E eu tenho uma sugestão para te dar. Há uns tempos atrás, eu acho que já tem uns
da data que eu estou gravando esse vídeo, uns 2, 3 meses mais ou menos, eu fiz uma coisa no Instagram que foi bem legal. Eu fiz um devocional diário em cima do livro de Provérbios. A gente começou no Provérbios 1 e terminamos lá no final do livro de Provérbios. Um capítulo do livro de Provérbios por dia. E eu acho que o livro de Provérbios ele é muito especial, porque nenhum outro livro da Bíblia concentra tantos ensinos e tantas leis universais do dinheiro como o livro de Provérbios. É realmente um livro de grande sabedoria. E uma vez que você lê esses capítulos, lê esse livro com esse olhar focado em conhecer essas leis e ver o que ele fala sobre finanças, patrimônio, essas relações de trabalho, eu tenho certeza que Deus vai trazer grandes descobertas e revelações para o seu coração. Então a minha sugestão é que você faça um devocional em cima do livro de Provérbios, que eu costumo chamar de Provérbios do dia. O livro de Provérbios tem exatamente o mesmo número de capítulos dos dias de um mês. Então, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 28. Então, eu leria Provérbios capítulo 28. Amanhã, dia 29, eu leio Provérbios capítulo 29 e assim sucessivamente. Então, independente de quando você está assistindo esse vídeo, a minha sugestão é que você comece hoje e não precisa começar do capítulo 1. Vai lendo o provérbio do dia. Hoje é dia, vamos imaginar que você está aí assistindo esse vídeo no dia 15. Então você vai pegar a Bíblia, abrir em Provérbios capítulo 15 e ler o capítulo 15 e fazer ali, tomar notas daquilo que é mais importante, daquilo que mais chamar a tua atenção. No dia seguinte, vai ser dia 16, você lê lá o capítulo 16. Eu tenho certeza que se você fizer isso em espírito, em oração, com um desejo sincero de crescer, o Espírito Santo vai te revelar muita coisa e vai trazer a sua memória. Essa é a minha oração. Espírito Santo de Deus, traga a memória do meu irmão que está fazendo isso, tudo aquilo que ele precisa para transformar a sua vida, para viver de forma abundante, para se libertar das amarras, das cadeias que o dinheiro pode estar causando, das dívidas. Essa é a minha oração, que o meu irmão ele possa ser transformado por conhecer essa palavra e colocá-la em prática. Então, eu diria que esse é o grande primeiro passo. E o segundo passo é você ficar ligado, porque semana que vem tem mais um vídeo, e aí a partir da semana que vem eu vou falar especificamente sobre cada vídeo uma lei universal do dinheiro, né? Uma ou duas leis, dependendo aí de como vai estar os nossos roteiros aí para frente, né? Então, toda terça-feira, à 1h da tarde, você pode esperar que vai ter um vídeo novo sobre as leis universais do dinheiro. Então a gente deve ficar aí pelo menos uns 3 meses com essa programação de trazer uma lei por semana, tá? Acredito que isso vai ser bem importante aí na transformação de vida de quem quer viver de forma abundante e ainda ter dinheiro no final do mês para conquistar os seus sonhos, para viver intensamente o propósito de Deus que está no seu coração. E é isso. Chegamos ao final de mais uma aula, de mais um bate-papo. E você já deve ter me ouvido isso em vídeos anteriores, mas se você chegou até aqui, você tem a minha gratidão. Isso para mim é um sinal muito claro de que você está comprometido com uma transformação de vida, que você está comprometido em viver de forma abundante e ver sobrar dinheiro no final do mês e não mês no fim do dinheiro, né? E não posso deixar de pedir, né, se você puder me ajudar dessa forma, se esse conteúdo foi legal para você, foi importante para você, que você possa ali deixar o teu curtir. Se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva no canal. Né? Se esses conteúdos são importantes, ativa o sininho de notificação, inclusive para que você receba a notificação dos próximos vídeos dessa série. Comenta aqui embaixo se você ficou com alguma dúvida, se você quiser me dar uma palavra de estímulo, se você quiser, enfim, né, nem que seja colocar um pontinho aqui. Os comentários eles são muito importantes para o engajamento do canal, né? Esse canal, na data que eu estou gravando esse vídeo, é um canal bem pequeno, aí tem 200 e poucos inscritos, né? Apesar de eu já trabalhar há algum tempo com finanças, né, no mundo real, digamos assim, nesse mundo digital é tudo muito novo para mim, tá? Então uma forma que você tem de me ajudar
inclusive de me dar um feedback de que esse conteúdo está sendo relevante, é você deixar o seu joinha, deixar um comentário, compartilhar com as pessoas que você ama, com as pessoas que você acredita que esse conteúdo vai ser uma bênção. Então coloca lá no grupo da família, grupo dos amigos, grupo do pessoal da igreja, enfim. Dá uma passadinha também lá no Instagram, lá no Facebook. Vai ser um prazer poder interagir com você por lá também. Fica na paz de Deus, um forte abraço e fui!